Realmente, homens e mulheres estão se preparando para aceitarem cristos falsos. David Koresh disse: eu sou o Cordeiro. Não são ramos davidianos, são corexianos. Mas a minha Bíblia diz em João 1, versículo 29, João nos diz: eis o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Ponto número 1. As seitas substituem alguém entre vocês e Jesus. Minha Bíblia diz em Atos 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus amigos, Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Nenhum padre pode ficar entre você e Jesus. Nenhum bispo pode ficar entre você e Jesus. Nenhum ministro pode ficar entre você e Jesus. Nenhum líder religioso ou líder de uma seita ou pastor tradicional pode ficar entre você e Jesus. Toda vez que colocar um ser humano entre você e Jesus, está preparando a sua mente para aceitar um engano. Toda vez que exalta um ser humano sobre um pedestal entre você e Jesus, só existe um que teve pregos em suas mãos. Só existe um que teve uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. O cristianismo é uma questão de se chegar a Jesus, ajoelhar-se diante de Jesus, confessar seus pecados a Ele, aceitar a sua graça, o poder e a piedade de nosso Salvador. As seitas terão uma forma de Jesus substituto, e a grande seita que surgirá no final, o anticristo, será um substituto para Cristo nessas uniões Estado-Igreja. Segundo, os cultos substituem a Bíblia pelos ensinamentos humanos. A palavra do líder do culto torna-se suprema. A palavra do líder da seita substitui a Bíblia, substitui a palavra de Deus. As próprias palavras do líder da seita tornam-se leis para aquele grupo. Toda vez que deixar que a palavra de outro ser humano substitua as palavras da Bíblia, está em uma posição realmente perigosa. Um dos motivos dos jovens sentirem-se atraídos pelas seitas hoje, um dos motivos das seitas estarem crescendo pelos campos das universidades, é porque na sociedade secular em que vivemos, milhares se afastaram das palavras de Deus. A Bíblia diz em João 17, versículo 17, leiam comigo por favor: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o que? A verdade. Se ignora as palavras de Deus, se dá as costas para a Bíblia, não pode avaliar o que é a verdade. Não tem parâmetros para determinar o que é a verdade. Eu fico extremamente preocupado quando as pessoas vêm em reuniões como estas e eu cito da Bíblia e digo a eles: está claro na Bíblia? Eles dizem: ah, sim, mas meu pastor diz isso. Eu pergunto: está claro na Bíblia? Ah, sim, mas meu padre diz isso. Podemos falar sobre a segunda vinda de Cristo e lemos que Jesus está vindo por entre as nuvens, e todos os olhos o verão, todos os ouvidos o escutarão, e está tão claro. E eles procuram o seu pastor e ele diz: oh, o enlevo secreto é verdade. Passagens na Bíblia dizem: Jesus virá e todo olho verá, todo ouvido o escutará, mas a pessoa diz: meu pastor diz isso. Toda vez que aceitarem as palavras do seu pastor e não o que a Bíblia lhe ensina, está se preparando para ser enganado por Satanás no culto final dos dias. Pensem na questão do sábado. Há centenas de pessoas que vêm às reuniões como esta. E está tão claro quando Jesus diz em João 14, versículo 15: se me amardes, farão o quê? Guardareis os meus mandamentos. Deus escreveu com seus próprios dedos nas placas de pedra. Nos 10 mandamentos diz: guardai o sábado. Jesus guardou, os discípulos guardaram, mas as pessoas dizem: ah, estamos sob a graça, não estamos sob a lei. E dizem: meu pastor disse isso. Eu sei o que a Bíblia diz, mas meu pastor disse isso. Amigos, é perigoso aceitar a palavra de outro e não a palavra de Deus, porque isto o leva a um processo de condicionamento da mente, onde Satanás começa a manipular sua mente para que aceite o humano e não o divino. Notem que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que estas pessoas não receberam? Não receberam o quê? O amor da verdade, para poderem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E se eu não recebo o amor, a verdade, se porque Deus me convida a fazer mudanças em minha vida, e se porque é fácil fazer o que sempre fiz durante a minha vida, eu me afasto da verdade, eu me preparo para uma forte ilusão de que deverei acreditar no quê? Na mentira. No final, só existe a verdade e a mentira. No final, só existem as palavras de Deus e os enganos de Satanás. Sabem, todos vão acreditar em alguma coisa no final.
Todos vão acreditar em alguma coisa. Não importa o quanto sejam sofisticados, não importa o quanto são inteligentes, acreditarão em alguma coisa. E se você rejeita a verdade da Bíblia, isto deixa a mente aberta para as mentiras externas de Lúcifer, que semeia em sua mente. Seitas, substituindo Jesus por um mestre humano. Cultos, substituindo a Bíblia pelos ensinamentos. Cultos algumas vezes realizarão milagres incomuns para sustentar suas alegações. Cultos são a mesma coisa que seita. Sabem algumas pessoas que têm esta ideia: se um milagre é feito, só pode ser a obra de Deus. E a ideia deles é que é impossível para o demônio realizar um milagre. Na verdade, Jesus disse isso. Ele disse tão claramente em Mateus 24, versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, Satanás dará sinais. Satanás fará prodígios para, se possível, enganar os próprios escolhidos do nosso Deus. Na verdade, vejam que o livro do Apocalipse diz: o demônio pode realizar milagres, sim ou não? Apocalipse 16, versículo 14. Vamos ler juntos, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Vamos imaginar que um ser de grande inteligência aparecesse aqui na Terra. Vamos imaginar que este ser surgisse sobre as capitais do mundo e centenas de milhares de pessoas chegassem ante daquele ser e as pessoas fossem curadas de câncer, curadas de doenças cardíacas, curadas da diabetes, os braços tortos fossem alinhados, suas pernas inúteis recebessem vida nova. E se este ser de grande inteligência, e se estes milagres que estavam sendo feitos, estes sinais de prodígios, e se este ser dissesse que não é necessário obedecer às leis de Deus, porque eu trago uma mensagem, e se este ser dissesse que a lei foi anulada, Deus realizaria milagres contrários à Bíblia? Isaías 8, versículo 20, não percam esta, porque este texto pode salvá-lo do engano. Este texto pode salvá-lo do caminho errado. Este texto pode salvá-lo das garras de Satanás. Isaías 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, isto é a Bíblia, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Quanto de luz existe nela? Só um pouco? Não, a Bíblia não diz que não há poder nelas. Não, pode haver poder nelas, mas não pode vir de Deus, pode vir do mal. Acha que o demônio estaria disposto a fazer milagres de cura se pudesse enganar as pessoas e fazê-las se perderem? Certamente ele estaria disposto a fazer isso. A Bíblia diz: não há luz nelas. Não diz que não há poder, nem diz que não há verdade. O demônio adora misturar verdade e erro. Se quer envenenar alguém, pode não dar veneno puro, pode colocar veneno na sopa. Sabem, o demônio mistura verdades e erros. O demônio combina mentiras com o genuíno para enganar. Assim a Bíblia diz: e à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo estas palavras, é porque não há luz nelas. Não diz não há verdade, não diz que não há poder. E a luz é o que você segue. Não há luz, em outras palavras, não vá lá. Se não estão falando em harmonia com o testemunho da Bíblia, se não estão levando de volta as palavras de Deus, se não estão levando a lei de Deus e o levando à obediência às leis de Deus, há quanta luz, amigos? Não há luz. Cultos substituem Jesus por mestres humanos. Cultos ou seitas substituem a Bíblia pelos ensinamentos humanos. Seitas realizam milagres para sustentar sua alegação e alegam que, por estarem realizando milagres, isto representa a verdade. Ora, Deus realiza milagres, amigos? Deus pode realizar milagres, mas todos os milagres são sempre milagres de Deus? É claro que não. E como testar os milagres? Os milagres estão em harmonia com a palavra de Deus? Nunca sujeita a palavra de Deus aos milagres. Sujeita os milagres ao quê? As palavras de Deus. Cultos frequentemente urgem a conformidade do grupo. Na verdade, quando vêm os cultos, eles praticam um tipo de manipulação da mente. Eles têm uma mentalidade de grupo. Indivíduos não podem ser eles mesmos. Devem se adequar ao culto ou à seita. Devem seguir as regras e regulamentos rígidos da seita. A seita tenta exercer pressão sobre eles por outros membros da seita. E os outros membros da seita exercem uma pressão imensa. A Bíblia diz em Romanos 14, versículo 12: de maneira que cada um de nós, leiam comigo por favor, dará conta de si mesmo a Deus. Onde está a sua responsabilidade moral diante do Senhor seu Deus? Com quem? Com você mesmo.